Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós não vamos ler inicialmente, porque vamos passar por todo o capítulo, mas à medida que a gente for avançando na leitura da palavra e nos tópicos, a gente vai lendo os versículos. Amém? O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios trata sobre a ressurreição de Cristo, sobre essa doutrina que é uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo. E por que é tão fundamental? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, após ser morto naquela cruz, ele seria apenas mais um homem que tinha passado sobre a terra. Se Cristo tivesse morrido naquela tarde, ali na cruz, e ele não tivesse ressuscitado, ele tivesse permanecido morto, tudo o que ele tinha dito a respeito de si mesmo era mentira. Ele não era quem ele dizia ser. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, descendentes de Adão, nós morremos porque somos pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós morremos porque somos pecadores. Cristo não. Cristo nunca pecou. Então se ele tivesse permanecido morto, o que aconteceu a ele foi simplesmente o recebimento do salário do pecado. Ele recebeu a punição pelo pecado, ele morreu. Mas não foi isso que aconteceu. Cristo não permaneceu morto. Ele não, o corpo dele não foi roubado como os fariseus e os saduceus queriam, e os sacerdotes da época queriam convencer o povo que havia sido. O corpo dele não está mais lá em Jerusalém porque ele de fato ressuscitou. E isso é crucial para nós, porque ele ressuscitou, nós podemos olhar para tudo que ele falou e tudo que ele ensinou e tudo que ele fez e dizer, de fato ele é quem diz ser, de fato ele é Filho de Deus, ele é o Verbo de Deus. Nós não podemos tomar isso por simples coisa. Nós não podemos tomar essa verdade como se fosse algo, como se fosse aqueles assuntos da escola ou da universidade que a gente aprende e que a gente fica se perguntando, onde é que eu vou usar isso? A gente não pode tomar a ressurreição de Cristo como se fosse os 18 tempos verbais da língua portuguesa, ou as funções trigonométricas lá da matemática, que talvez você nunca use. Não. A ressurreição de Cristo é essencial para nós, porque é única e exclusivamente por causa dela que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui essa noite buscar um Deus ou um Senhor que já morreu, que já passou. Nós não viemos aqui essa noite atrás de alguém que fez boas obras, fez alguns sinais, maravilhas, mas passou. Nós viemos aqui essa noite porque nós cremos que Cristo ressuscitou e que Ele ouve as nossas orações, como o presbítero Evandro falou no início. É tão somente por causa disso. Então, essa doutrina aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios é essencial. Mas antes de chegar aqui no capítulo 15, eu preciso dar só uma rápida introdução sobre a carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que Paulo fundou a igreja de Corinto em sua segunda viagem missionária, quando ele passou cerca de 18 meses, 1 ano e meio, nessa cidade, após
aquela famosa pregação dele em Atenas, em Atos capítulo 17. E a partir do relato de Lucas em Atos, nós sabemos que Paulo muito provavelmente escreve essa carta aqui que nós temos, que na verdade não é a primeira, é uma segunda. A partir da leitura da carta, nós entendemos que Paulo já havia escrito algo para os coríntios e que não tinha solucionado os problemas. Então, agora ele escreve uma carta mais rigorosa, exortando de forma mais firme os coríntios, e essa é a carta que nós temos, a nossa primeira carta de Coríntios. E Paulo escreve essa carta estando na cidade de Éfeso, já na sua terceira viagem missionária. Então, passou-se um tempo entre a fundação da igreja de Corinto, na segunda viagem, e o momento em que Paulo está escrevendo essa carta, aqui já na terceira viagem. E nesse tempo, a igreja de Corinto ela começou a se afastar daquilo que Paulo havia ensinado. E como assim se afastar? A carta ela é claramente dividida em duas seções, em duas partes. Nos 6 primeiros capítulos, Paulo vai tratar de assuntos que ele ouviu falar de um relato. Alguns irmãos da igreja chegaram até Paulo e relataram o que estava acontecendo na igreja. Então, nos 6 primeiros capítulos, ele vai tratar sobre esses problemas, sobre esse relato. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar sobre as divisões na igreja. Nesse período que Paulo passou fora da igreja, começaram outros homens de Deus passaram por aquela igreja. Mais notadamente Apolo, e também existe algum debate sobre se ele foi diretamente à igreja ou se foram alguns ensinos seus, que foi Pedro. E durante esse tempo, por causa dessa passagem de Paulo, Apolo, Pedro, a igreja começou a se ensoberbecer. A igreja começou a pensar que Deus estava enviando esses homens de Deus, porque eles eram muito sábios. Então, como eles eram muito sábios, Deus tinha que enviar pregadores, pastores à altura. E por causa disso, eles começaram a se dividir. Perceba, a divisão não era o problema central. E Paulo percebeu isso. Por isso que ele passa 4 capítulos tratando sobre essa questão. A divisão era um sintoma, a divisão era a causa externa. Só que a raiz do problema estava na jactância, no orgulho, na soberba dos coríntios. Eles estavam divididos porque eles se julgavam sábios demais, evoluídos demais. E por causa disso eles se dividiam. E isso excluía a cruz de Cristo. Por isso que Paulo ataca veementemente esse problema na igreja, durante os 4 primeiros capítulos. Os capítulos 5 e 6, para concluir a primeira sessão, tratam de 2 problemas de disciplina na igreja. O capítulo 5 trata sobre uma questão de incesto dentro da igreja que estava sendo tolerada. E o capítulo 6 trata de um caso de litígio entre irmãos que estavam buscando as instâncias externas da lei para tratar de seus problemas. Então, nessa primeira sessão, Paulo vai tratar dos problemas que ele ouviu, do relato. Na segunda sessão, que vai do capítulo 7 até o capítulo 16, Paulo vai responder dúvidas que os coríntios haviam mandado para ele. E dentre essas dúvidas estavam questões sobre o casamento, no capítulo 7. E para isso, tem um estudo completo no nosso canal no YouTube, do Culto da Família desse mês. Recomendo aos irmãos que assistam. Paulo vai tratar sobre as questões relacionadas ao casamento, no capítulo 7. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo vai responder sobre as dúvidas dos coríntios da idolatria, especificamente da comida sacrificada a ídolos. E nesses capítulos, Paulo vai, a partir do seu ensino contra a idolatria, Paulo vai mostrar para nós os limites da liberdade cristã e o que deve nortear as nossas ações. A glória de Deus. Nos capítulos 11, 12, 13 e 14, Paulo vai tratar principalmente sobre a adoração dentro do contexto da igreja. Então, no capítulo 11, ele vai tratar do papel e do comportamento das mulheres durante o culto, e também da ceia do Senhor. No capítulo 12, e nos capítulos 12, 13 e 14, ele vai tratar do uso dos dons.
no culto. Então, aqui chegamos ao capítulo 15. O capítulo 15, então, está localizado na segunda seção da carta, e Paulo está, portanto, respondendo dúvidas ou questionamentos que estavam surgindo dentro da igreja. E, mais precisamente, qual era o questionamento? Ressurreição dos mortos. E o capítulo 15, ele trata sobre essa questão, e o contexto aqui era o seguinte: algumas pessoas dentro da igreja de Corinto estavam ensinando de que mortos não ressuscitavam. Onde está o perigo disso? O perigo disso está porque, como Paulo afirma, agora eu vou pedir para os irmãos voltarem para o texto, versículo 12 do capítulo 15. Diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aqui estava o cerne do problema. Alguns estavam ali no meio da igreja ensinando que mortos não ressuscitavam. E isso atacava diretamente a ressurreição de Cristo. Porque se mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, todas aquelas consequências que eu comentei no início são válidas. Não adianta de nada. Cristo era um mentiroso se ele não ressuscitou. E de onde vinha esse falso ensino? Os comentaristas elencam provavelmente 3 origens. Um grupo de saduceus. Os saduceus eram uma seita do judaísmo que não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Outros argumentam que era um gnosticismo ainda iniciante ali na cidade de Corinto. Essa teoria ela tem menos peso porque estava muito cedo para um gnosticismo ainda. E a terceira possibilidade era de que alguns coríntios estavam abraçando a filosofia grega, que acreditavam na imortalidade da alma, mas rejeitavam a ressurreição do corpo. Ou seja, Cristo veio, Ele morreu pelos nossos pecados, mas o que está vivo é a alma, não o corpo. Seria basicamente essas 3 possibilidades da origem dessa falsa doutrina. E isso estava ameaçando a igreja. Só que nesse capítulo, no maior capítulo da carta, Paulo vai discorrer e vai mostrar que isso é uma heresia. Mortos ressuscitam, Cristo ressuscitou e nós também iremos. Um dia nós iremos. Ou talvez não, vamos ver mais à frente, né? E o que eu queria tratar com os irmãos nessa noite é, a partir desse capítulo 15 de Coríntios, aprendermos 7 consequências da ressurreição de Cristo. Então, vamos acompanhar agora o texto. A primeira consequência ela encontra-se nos versos 3 e 4, onde Paulo escreve: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O ponto central aqui é de que a morte e a ressurreição de Cristo, elas não são algo que Paulo, Pedro, João, os apóstolos ali inventaram. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que a primeira consequência da ressurreição de Cristo, ela prova que as Escrituras são verdadeiras. Mais precisamente, nós poderíamos citar os textos de Isaías 53, Salmos 16, versos 9 a 11, e o Salmo 110, versículo 1. Nestes 2 últimos, que são as referências dos Salmos, mais precisamente, nós lemos Davi profetizando a respeito da ressurreição do seu descendente. Como Pedro pregou lá em Atos capítulo 3, como nós aprendemos há 2 domingos atrás, que Pedro pregou para os sacerdotes de que
esse texto aqui dos Salmos, quando Davi fala que Deus não permitirá que o seu corpo veja corrupção e nem que a sua alma permaneça na morte, Davi não estava falando dele. Davi estava falando do seu descendente, Cristo. Então, a primeira consequência da ressurreição de Cristo é de que nós podemos ter certeza da inerrância da Bíblia. A Bíblia não contém erros, pois ela mostra que tudo aquilo que Deus prometeu a respeito de Cristo no Antigo Testamento foi de fato concretizado quando Cristo veio à Terra. Ele morreu e ressuscitou. Então, como o próprio Paulo ensina a Timóteo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então, aqui podemos tirar uma primeira aplicação. Quando nos achegamos para ler a Bíblia, nós precisamos crer nela. Nós precisamos nos achegar para ler a palavra de Deus, tendo em mente e crendo verdadeiramente que ela é verdadeira. Nós não estamos lidando com um livro qualquer, com um livro de alguma ciência, de algum filósofo, de algum pensador, que pode também ter suas virtudes, seus ensinamentos, mas aqui não. Aqui é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Ela é diferente de qualquer outro livro. Ela é diferente, inclusive, dos livros de teologia que nós temos. Ela é a própria revelação de Deus. E ela é verdadeira. Como Paulo afirma, Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Tudo o que Cristo fez foi em cumprimento à palavra de Deus. Então nós precisamos nos achegar a essa palavra, crendo que ela é verdadeira. A segunda consequência que nós podemos tirar aqui da ressurreição de Cristo, uma parte dela encontra-se no verso 3 que nós lemos, e a outra parte encontra-se no verso 17. O verso 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. A segunda consequência da ressurreição de Cristo é que nós temos, de fato, perdão dos pecados. A ressurreição de Cristo garante o perdão dos nossos pecados, pois evidencia que Ele, de fato, é o Messias. Quando Cristo ressuscitou, Ele atestou que o que Ele estava fazendo ali na cruz não era morrendo por perseguição dos seus inimigos. Não era fazendo um mero para cumprir a tradição do Império Romano de liberar um prisioneiro. Não. Quando Cristo ressuscitou, ficou atestado de que o que Ele estava fazendo ali na cruz era recebendo a punição pelos nossos pecados. Ao dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, Paulo nos ensina que Jesus morreu para satisfazer a ira de Deus e a penalidade do pecado que deveria vir sobre nós. E com isso nos reconciliar novamente com Deus. E a sua ressurreição também é importante para o nosso perdão dos pecados. Por quê? Para entender a relação entre a ressurreição e o perdão dos nossos pecados, eu quero citar rapidamente um texto de Romanos, capítulo 4, verso 25, onde Paulo escreve: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo morreu por causa de nossos pecados, como nós cantamos hoje à noite aqui. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele morreu, ele recebeu a ira de Deus para que nós recebêssemos a paz. Mas ele também ressuscitou para a nossa justificação. Assim como a morte de Cristo garante que a justificação possa ocorrer, porque ele satisfez toda a vontade do Pai, a sua ressurreição garante o poder sobre o pecado. Garante que aqueles que estão unidos a Cristo podem vencer o pecado, pois foi na ressurreição que Cristo foi vindicado como o Messias de Deus. Então, porque Cristo ressuscitou, nós temos também perdão dos nossos pecados. Ainda no verso 17, nós podemos encontrar a terceira consequência. Na parte A, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã.
poucos versos antes, no versículo 14, Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a nossa fé também é vã. Embora seja traduzido pelo mesmo termo, a palavra vã do versículo 14 é diferente da vã do versículo 17. Vã no versículo 14 tem a ideia de algo sem conteúdo, vazio. Vã no versículo 17 tem a ideia de fútil, sem utilidade. O que Paulo está dizendo é que porque Cristo ressuscitou, nós não cremos no nada. E aqui a gente pode tirar um ponto muito importante para nós hoje em dia, principalmente para jovens e adolescentes. Porque ultimamente a fé cristã ela tem sido muito atacada. Muitos dizem, não, isso é conversa, isso é besteira, essa coisa de Jesus, de Cristo. Jesus morreu, ele foi derrotado lá. Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, isso está ultrapassado, precisa ser atualizado, precisa ser remodelado, porque hoje em dia a sociedade está muito complexa. As demandas são outras, os tempos mudaram, então a Bíblia precisa ser atualizada. Muitos dizem isso. Mas o que Paulo está dizendo é que a ressurreição de Cristo garante que a nossa fé, aquilo que a gente acredita, não é algo fútil, não é algo sem conteúdo, não é algo vazio. Nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. Nós cremos esse Jesus que dizem que ele não tinha muita coisa a oferecer para os dias de hoje. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele foi quem pagou por todos os nossos pecados naquela cruz e ressuscitou. Ele não está morto lá em Jerusalém ou em qualquer outro canto do mundo. Ele não foi derrotado, os ensinamentos dele não estão ultrapassados e nem precisam ser repaginados. Mas como Billy Graham diz, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, nós não cremos no nada. Se alguém está passando por um ataque à sua fé no trabalho, na escola, na universidade, ou passando por uma crise na sua crença, permaneça firme. Sua fé não é fútil. Você não crê em nada. Você crê em Cristo Jesus, Filho de Deus, o qual, mesmo depois de mais de 2 milênios após ter passado aqui na terra, ele continua falando, ele continua transformando vidas e ele continua sendo mais poderoso do que todos os governos que vieram desde então. A sua fé não é vã, Cristo ressuscitou. A quarta consequência encontra-se entre os versos 24 e 28, onde Paulo escreve: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Porém, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A quarta consequência da ressurreição de Cristo é de que Cristo é o Rei do universo. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele olhou para os seus discípulos e disse: Toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Cristo tem toda a autoridade e por causa dessa autoridade, ele subjugou, ele dominou todo domínio, autoridade e expressão de poder. Pois como o próprio apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 1, versos 20 e 21, o Pai da glória, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e o fez se assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo preenche em todas as coisas. Cristo é rei sobre tudo, sobre todas as coisas. E isso também é um cumprimento das Escrituras, como nós vimos lá no início, do Salmo 110 e do Salmo 8. E essa destruição aqui, embora ela ainda não tenha sido efetivada, ela não foi efetivada plenamente ainda. Porque nós ainda vemos algumas expressões de poder, governos, autoridades. Mas chegará um dia em que Cristo destruirá qualquer manifestação de poder. Ele sujeitará tudo e todas as coisas debaixo dos seus pés. E aqui nós também podemos tirar uma outra conclusão. Embora Cristo ainda não tenha executado e destruído plenamente toda expressão de poder, ele já reina, ele já é rei. Quando ele ressuscitou, ele falou para os discípulos: eu já tenho toda a autoridade. Então, quem governa o mundo não é a ONU, não é a China, não são os Estados Unidos, não é a esquerda, não é a direita, não são os filósofos, não são as entidades ambientais. Não, quem governa o mundo é Cristo. E se algo acontece nesse mundo, desde um terremoto a enchentes, até o simples cair de uma folha, se algo acontece nesse mundo, é porque Cristo permitiu que aconteça. Ele governa. Então por que nós nos desesperamos? Cristo ressuscitou, Cristo governa, Ele é rei. Por que a nossa alma se abate? Por que ela fica perturbada? Cristo reina. Como o salmista diz: espere em Deus, pois Ele está cumprindo cabalmente todo o detalhe do seu plano redentor. E logo mais, todos os inimigos, incluindo a morte, serão destruídos. A quinta consequência da ressurreição de Cristo é de que nós temos esperança. Aqueles que não estão unidos a Cristo não conseguem entender isso. Aqueles que não estão em Cristo, eles experimentam o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Eles estão sem esperança. Eles não conseguem entender como os filhos de Deus conseguem olhar para o cenário atual, ou para qualquer cenário que já tenha existido, e encontrar esperança. A nossa esperança é de fato algo que definitivamente não é desse mundo. E o que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 15 é de que essa esperança ela está enraizada na ressurreição de Cristo. E esta esperança, ela consiste de 3 fatos aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. O primeiro é de que nós temos esperança para além desta vida. Dos versos 19 a 23, eu não vou ler por causa do tempo, Paulo nos apresenta de que porque Cristo ressuscitou, nós temos uma vida além dessa que nós vivemos aqui. E que a vida que temos reservada para nós é infinitamente melhor do que qualquer coisa que possa surgir para nós aqui. Ela é tão melhor, meus irmãos, que Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta terra, nós somos as pessoas mais dignas de pena, mais miseráveis de todas. Se nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo para pedir e buscar coisas apenas desta terra, dinheiro, roupa, bens materiais, saúde, segurança, qualquer coisa, mas apenas desta terra, se viemos aqui essa noite para buscar coisas apenas desse mundo, para vivermos felizes nesse mundo, para termos paz nesse mundo, para termos uma tranquilidade e uma noite de sono boa nesse mundo, e não nos preocupamos com nada da eternidade, o que o texto de 1 Coríntios 15, versículo 19 diz é que nós somos miseráveis e os mais miseráveis de toda a terra. Porque nós temos um tesouro que prata e ouro, através de Cristo nós temos um tesouro que prata e ouro não podem comprar. Mas por causa do nosso pecado nós estamos nos desviando desse tesouro.
e colocando nossos olhos apenas nas coisas dessa terra. Se isso é uma realidade na nossa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo ressuscitou. Nós temos uma esperança além dessa vida. A segunda parte da esperança está registrada entre os versos 42 e 49 e 51 e 54. É a esperança de nos livrarmos do pecado. Irmãos, as doenças, elas são um fardo pesado para nós. As limitações físicas que nós temos, elas são difíceis muitas vezes de suportar. Nós ficamos desanimados, abatidos, tristes. Mas o principal problema que nos assola é o pecado. E a nossa principal esperança em Cristo é de que, quando ressuscitarmos com Ele, esse pecado vai ser extinguido. Sabe aquela tristeza que você sente quando tem uma discussão com sua esposa, com seu marido em casa, com os filhos, com os pais? Ou então a culpa de ter desejado, cobiçado algo do outro? O peso por ter discutido com algum irmão ou de ter pensado mal de alguma outra pessoa? Isso é o pecado e as consequências dele. Mas a nossa esperança em Cristo, que porque Cristo ressuscitou nós temos essa esperança, é de que esse pecado, esse peso, essa culpa, um dia serão extinguidos de nosso ser. Um dia, como Paulo diz no versículo 42, o nosso corpo corrupto ressuscitará de forma incorrupta. O nosso corpo desonrado ressuscitará em glória. O nosso corpo fraco ressuscitará em poder. O nosso corpo natural ressuscitará espiritual. Mas isso só acontecerá se nós morrermos antes de Cristo vir. Infelizmente não vai dar tempo. Mas eu queria que os irmãos lessem e meditassem os versos 51 a 54 em casa. Porque nestes versos está contido um ensino precioso. Nem todos nós seremos ressuscitados. Porque quando Cristo vier, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, mas os que estiverem vivos serão transformados. Eles experimentarão essa transformação ainda em vida. Nem todos ressuscitarão, mas porque Cristo ressuscitou, todos serão transformados. Todos os que estiverem em Cristo receberão a imagem do que é celestial, como Paulo fala no versículo 49. Todos os que estão em Cristo receberão a imagem de Deus antes de qualquer dano que o pecado possa ter causado lá na queda de Adão. E a terceira parte da esperança é de que nós esperamos no reino dos céus. O versículo 50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. O que Paulo está dizendo é que esse nosso corpo caído, pecador, não pode herdar o reino de Deus. E é essa esperança que nós temos, porque como Paulo afirma em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. A sexta, eu vou passar por ela rapidamente porque eu quero me ater na última consequência. A sexta consequência está entre os versos 54 e 57. É a vitória sobre a morte. Porque Cristo... Lembra dos inimigos que Cristo destruiu, que Cristo agora domina? Existe um último que precisa ser destruído, que precisa ser... Cristo já tem domínio sobre ele, mas Paulo diz que ele é o último que precisa ser... Ele é o último inimigo a ser destruído.
é a morte. Por quê? Porque a morte, ela ainda, entre aspas, prende os filhos de Deus que já morreram. E enquanto o povo de Deus continua morrendo, a morte ela ainda prende. E ela ainda está impedindo esse cumprimento. Ela não está impedindo. Está tudo dentro do plano de Deus. Mas ela ainda detém esses mortos. Mas o que Paulo ensina aqui nos versos 54 a 57 é de que porque Cristo ressuscitou, um dia, neste dia do ressoar da trombeta, a morte será plenamente destruída. Os mortos serão ressuscitados e a morte ela será plenamente, totalmente destruída. E nesse dia poderemos falar, na verdade nós já podemos, falar o que Paulo fala no versículo 54 e 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa que Cristo ressuscitou, nós não precisamos mais temer a morte. Nós vemos a morte apenas como uma transição, como o pastor Tom Shedd nos explicou quando ele estava aqui. A morte é aquele espaço fino da ampulheta que nos leva desse estado aqui para o estado eterno. Para nós, assim como para Paulo, a morte é lucro. Mas eu queria terminar falando a sétima consequência. Ela está registrada nos versos 30 a 34, mas mais precisamente no verso 58. No verso 58 nós lemos, portanto, ou seja, a conclusão de todo o seu ensino no capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o trabalho de vocês não é vão. A sétima consequência da ressurreição de Cristo é de que, com certeza, nós podemos entregar nossa vida ao Evangelho e nos dedicar à obra do Senhor. Tudo o que aprendemos até então, ele corre o perigo de ser visto apenas como algo para o futuro. Um novo céu, uma nova terra, um corpo celestial, um corpo glorificado, a destruição da morte, a destruição do pecado. Mas Paulo está dizendo aqui no verso 58 que a ressurreição de Cristo, e tudo isso que nós aprendemos hoje, tem uma aplicação prática para hoje, muito importante. Qual é essa aplicação? A convicção da ressurreição de Cristo nos leva a viver uma vida de total entrega ao Evangelho e de completa dedicação na obra do Senhor. E para se dedicar completamente à obra, você não precisa ser um missionário enviado para um outro país onde o Evangelho é considerado crime. Para se dedicar completamente na obra do Senhor, você não precisa ser um pastor ou um presbítero de dedicação integral. Para se dedicar completamente à obra do Senhor, você precisa crer nessa ressurreição e se dispor a esse Senhor. Existem inúmeras e inúmeras coisas, meus irmãos, que precisam ser feitas na igreja. Nós oramos aqui. Quantas pessoas não estão doentes, consequentemente precisam de oração e de visita? Quantas pessoas não estão passando por depressão, por tristeza, por problemas e que precisam ser visitadas? Quantas pessoas precisam ser ensinadas? Quantas crianças, adolescentes, jovens, adultos precisam ser ensinados em pequenos grupos, em estudos bíblicos? Coisa para fazer tem nessa obra. E Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo nos impele a ser firmes e inabaláveis, constantes, alguém com um propósito fixado, que não sai da sua posição. E isso é sempre, não é uma semana, não é um mês, não é um ano que eu vou me dedicar, não são 2 anos, 2 meses, não, é sempre abundantes, transbordando de dedicação na obra. Tudo isso tem um motivo. Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nossa dedicação não é em vão. Se dedique na obra do Senhor.
Não importa se você será aplaudido, se você vai ser parabenizado, se você vai ser reconhecido, se você vai receber um elogio, um telefonema do pastor. Não importa se você vai ser aceitado por aqueles que você está tentando ensinar, se eles vão dar ouvido a você ou não, se inicialmente, dentro de 3 meses, 30 almas vão se converter ou não. Não importa, se dedique sempre. Porque Cristo ressuscitou. Nenhum trabalho feito para Cristo é em vão. Nada é em vão. Continue confiante. Cristo ressuscitou. Amém? Deus nos abençoe.